CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olha, hoje é dia de tecnologia aqui no CBN Vitória. Se você tem dúvidas, perguntas para o Gilberto Sudré, já pode participando conosco dos nossos canais de interação, telefone do estúdio, redes sociais, torpedo da CBN. O Gilberto já está ao vivo, inclusive, aqui no estúdio da Rádio CBN. E como a gente aqui promete e cumpre, na última segunda-feira, o Dr. Roberto Gomes, no quadro Consultório CBN, ele começou a falar sobre o funcionamento do nosso corpo e como é que a gente pode trabalhar para ter saúde. E uma das dicas dadas por ele na última segunda foi de que a gente deveria dar pelo menos 10 mil passos por dia. Isso não é para emagrecer não, viu, gente? Isso é só para ter saúde. Para emagrecer são mais de 10 mil passos por dia. Ele até trouxe aqui para o estúdio da Rádio CBN um pedômetro que ele usa no bolso, diz que é meio que um controle, né, dele diário, de se ele está ou não caminhando o necessário, que prima pela saúde, e deu algumas sugestões, inclusive, que a gente podia comprar pela internet, e a equipe nossa aqui da Rádio CBN lembrou que já há aplicativos que ajudam a gente a fazer essa contagem como um pedômetro meio que digital, que você baixa no seu smartphone. Foi até a Patrícia quem nos lembrou da possibilidade. E aí, diante, né, das facilidades do mundo moderno, já que você não precisa de ter o pedômetro no bolso, você pode ter ele no bolso do seu celular, né? O Gilberto, então, foi pautado para nos ajudar, então, a ter saúde através da tecnologia, né, Gilberto? Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Exatamente, a tecnologia pode nos ajudar a ficar em forma, né? Ou então, com muita saúde. Ou com muita saúde, exatamente. Então, eu fiz uma pesquisa de vários aplicativos que estão ligados à parte de manter ou de melhorar nosso condicionamento físico e separei 3 aplicativos, né? Os aplicativos eles são todos gratuitos e funcionam tanto para iPhone quanto para dispositivo de Android. Então todos eles gratuitos. Vamos começar do primeiro, que chama-se Medida Certa, que já foi aquele quadro do Fantástico. Um aplicativo bem interessante que você baixa no seu celular e ele tem lá 90 dias para reprogramar o seu corpo. A partir daí, você consegue fazer um planejamento de treinamentos que você vai fazer, te ajuda na alimentação na hora correta, o que você deve alimentar ou não. Você pode, inclusive, compartilhar esses resultados no Twitter ou no Facebook. Então, o primeiro aplicativo é o chamado Medida Certa. É só entrar lá na loja de aplicativos do seu smartphone, coloca lá Medida Certa, vai baixar e instala no seu smartphone. O segundo aplicativo chama-se Runkeeper. É um aplicativo mais de exercício agora. Então, ele é mais ligado, não a parte de alimentação, mas mais a parte de exercício. Aí você vai planejar seus exercícios, sua corrida, sua bicicleta, ou mesmo sua atividade física na academia. E ele vai fazer uma série de planilhas de controle, fazer gráficos de como é que seriam os seus rendimentos. Te ajuda, inclusive, a definir algumas metas, né, no seu exercício. Então também é um aplicativo bem interessante para isso. Também permite que você compartilhe via redes sociais, né, seus resultados, né, do exercício. Então o segundo aplicativo chama-se Runkeeper. Tudo é de graça? Tudo de graça. Absolutamente tudo de graça, é tudo para Android ou para iPhone. Né? E o último... Tem nas duas versões? Tem nas duas versões, exatamente. O último, exatamente, é o pedômetro. Chama-se Pedometer Runtastic, né? O nome do pedômetro. E como ele falou que realmente temos que fazer os 10 mil passos, né, por dia para mantermos, pelo menos, né, a boa saúde. A boa saúde, que para emagrecer você tem que andar muito mais. E o que é curioso é que ele disse que ele meio que monitora, né, durante todo o dia, em quantos passos ele já está. E ao final do dia, quando ele encerra o expediente dele na clínica, ele sobe e desce rampa para chegar nos 10 mil passos. Viu? Exatamente. Então, esse aplicativo... Burlando o pedômetro. Você coloca lá no seu smartphone, ele vai contando exatamente todo dia, você zera, né? Ele começa a contar então os passos que você deu durante todo o dia, te dá uma estatística, inclusive durante o mês, durante a semana, que você fez no dia anterior, para você ver se você está cumprindo ou não a meta lá dos 10 mil passos. Também é um aplicativo gratuito, completamente gratuito, que você pode baixar e instalar no seu smartphone. Então, só repetindo, primeiro é o Medida Certa, segundo é o pedômetro. O pedômetro. Não, o segundo é o Runkeeper, e o terceiro é o pedômetro. Pedometer, chama-se, né, em inglês, Pedometer. Então, tranquilos aplicativos para os nossos ouvintes ficarem em forma. Né? Bom, respondida aqui a demanda da saúde, a gente também tem algumas outras demandas dos ouvintes da Rádio CBN. Na semana passada, Gilberto, a gente falou um pouquinho sobre os novos smartphones que não precisam ser carregados, né? E chegou uma dúvida de um ouvinte.
E a gente pode explicar mais um pouquinho para eles? Exatamente. A Luciene entrou em contato com a gente. Eu expliquei na semana passada que tinha alguns smartphones novos que agora eles iam ser desenvolvidos com uma tecnologia que eles seriam recarregados ou manteriam uma carga com a luz, né? Ou seja, recarregado via luz. Com a energia solar? Com energia solar. É mesmo? Exatamente. Uma tecnologia nova que alguns smartphones a partir do ano que vem vão começar a sair e você vai precisar carregar menos eles na tomada, porque eles vão ter, com a luz do sol, vai carregar a bateria. Aí a Luciane perguntou, e no inverno, como é que a gente faz? Exatamente. Muito bem, Luciane. Boa pergunta. Na verdade, esses smartphones eles carregam qualquer tipo de luz. Obviamente que a luz do sol é uma luz que carrega mais rapidamente. Mas se eu tiver uma luz ambiente, né, uma luz, ele também carrega mais devagar. Não é com a luz do sol, mas mais devagar também. Então, mas é uma pergunta bem interessante, né, da Luciane. Então tem que ter a claridade. Exatamente. Né? Não necessariamente a energia solar. Do sol, exatamente. Né? Que coisa moderna. É bem interessante, viu? Já pensou o dia que a gente se livrar dos carregadores? Vai ser um paraíso, viu? Porque tem carregador para tudo quanto é, do notebook, pro tablet, pro smartphone. É complicado. É verdade. Bom, tem a pergunta também do Viltomar sobre vírus para Facebook, né? Exatamente. A gente comentou também do vírus Facebook que estava roubando as senhas de contas bancárias e tudo mais. Ele perguntou se ele tem um antivírus pago da Kaspersky e se ele pega os Zeus. Pega sim, viu? O Zeus é vírus só para Facebook? É um vírus, não, é um vírus de computador normal que ele estava usando o Facebook para se propagar. Então o Kaspersky também pega, viu, Vitamar? Você pode ficar tranquilo em relação a isso. O Arildo Silva perguntou também em relação aos vírus de Facebook se trocar a senha resolve. Não resolve, viu, Arildo? Porque no caso ele infecta o seu computador através do Facebook. Então se você entra no Facebook, clicou num link malicioso, ele vai infectar o seu computador, mesmo que você tenha trocado a senha. Então, infelizmente, não resolve isso. Né? E o Fábio perguntou de uma rede social que nós comentamos na semana passada, que permite a interação urbana, a colaboração urbana, pediu para a gente repetir, né, o endereço. Então, o site, o Fábio, é o colab.re. Então, de novo, colab com bmudo.re. Então esse é o nome da rede social que a gente comentou na semana passada. Entendido. Bom, essas foram as últimas dúvidas que a gente tinha demanda, né, de ouvintes, mas a gente tem outros assuntos para falar, como por exemplo, mais dicas de segurança. Sempre é bom dar dica de segurança. Sempre é bom. Bom, essa semana a gente viu saiu um relatório de uma grande consultoria americana dizendo que os incidentes com segurança móvel estão representando cada vez mais prejuízos para as grandes empresas. As grandes empresas, elas cuidaram bastante da sua segurança dos seus computadores, seus servidores, sua acesso à internet, mas de certo modo esqueceram, deixaram em segundo plano os dispositivos móveis, que são notebooks, smartphones ou tablets. E a quantidade de ataques e de roubo de informações usando esses computadores, esses dispositivos móveis, está aumentando. Então, a dica de segurança é que as empresas utilizem, né, ou cuidem de forma adequada das informações que são armazenadas nesses dispositivos junto dos seus colaboradores. Olha só, a Rosileia está fazendo um pedido aqui pelo nosso torpedo 99860206. Ela gostaria de saber, Gilberto, como é que ela baixa um aplicativo para ouvir rádio AM no smartphone? Olha só, a gente deu algumas dicas, eu não tenho agora de cabeça, mas a gente pode trazer, mas são aplicativos comuns, né, que usam rádios, ouvem rádios na internet. Esses rádios são via internet, então você tem que ter um plano de dados. E essa ação de ouvir o rádio... Tunin é só para Tunin FM? também. O Tunin acho que é só para FM, acho que não tem AM. Eu não tenho certeza. Vou verificar isso na semana que vem. A gente volta com a resposta do ouvinte sobre isso, mas de qualquer forma, esses aplicativos quaisquer vão consumir sua banda de dados. Então, cuidado também com esse uso desse tipo de aplicativo. Ok. Para isso aí. Então, a gente na sexta que vem a gente retoma com essa resposta para Rosileia. Vamos continuar com os nossos? Bom, a semana foi marcada pelo grande lançamento da Apple, né? Fez um evento nos Estados Unidos e fez o seu lançamento das novidades para o ano de 2013, né? Então, vou falar rapidamente de algumas questões que aconteceram. Primeiro, o iOS, que é o sistema operacional que move o smartphone da Apple, né, o iPhone, foi completamente remodelado, a maior mudança que houve no sistema operacional desde 2007. Mudou a interface, teve um sistema novo que aceita agora comandos via gestos também, né, que já tinha no Galaxy S4, agora a gente está vendo também no iOS 7, né, que é o lançamento novo. Então mudou bastante coisa no iOS, né? Lançou um sistema de rádio, né, chamado iTunes Radio via internet também. O lançamento
da Apple. O macOS, que é para os micros, os Macs, também recebeu uma atualização, né? Então, nessa situação, e lançou um chamado de Mac Pro, um computador bem interessante, bem potente nesse ambiente para edição de imagens, de vídeos, para isso aqui. Então, algumas novidades bastante interessantes, né, da Apple, que causou um impacto bastante grande no mercado, né? Por falar em Apple, Claudio te pergunta o seguinte: Gilberto, existe algum dispositivo que, se acoplado a um celular de apenas um chip, pode convertê-lo para 2 chips? A dúvida dele é o seguinte: ele tem um iPhone, um chip apenas, a fabricação, mas ele quer usar 2. Olha, Claudeni, é uma boa pergunta, mas eu não conheço nenhum dispositivo que permita que você use 2 chips no mesmo aparelho, né? Se o aparelho já não esteja preparado para essa função. Acho que muita gente, como você, também gostaria de ter um dispositivo como esse, mas eu não conheço nenhuma opção dessa no mercado. Se alguém tiver, até pode mandar pra gente, exatamente, viu? Torpedo 99860206, e-mail cbnvitoria@redegazeta.com.br, redes sociais twitter.com/cbnvitoria ou facebook.com/rádios cbnvitoria. Vamos continuar, Gilberto. Bom, outra notícia da semana, que também movimentou bastante o mercado de tecnologia, principalmente de quem gosta de games, foi a briga entre a Sony e a Microsoft. A Sony tem o seu console de games e a Microsoft tem o Xbox, que também, todos os dois lançaram versões novas, divulgaram as características das novas consoles, que vão chegar no mercado praticamente no final desse ano, mas já tem claramente aí definido quais foram as características de um e de outro. E olha, a Sony ganhou, pelo menos nas divulgações das características agora, ganhou de goleada da Microsoft, né? Ou seja, o console da Sony tem praticamente a mesma performance que o da Microsoft, mas é bem mais barato. A previsão de chegada no Brasil da console da Microsoft é de R$ 2.200, que é bastante caro para um console, né? A Microsoft tem um sistema completamente fechado que impede, inclusive, ou dificulta que os jogadores troquem ou vendam jogos entre si. Então isso, e no caso da Sony, isso é completamente liberado, então é um sistema mais aberto. E a grande dificuldade, na minha visão, é que o console da Microsoft, o Xbox One, o novo console da Microsoft, ele exige que o console seja ligado na internet uma vez por dia, senão ele passa a não funcionar. Então isso é uma outra coisa que os jogadores reclamaram bastante do lançamento. Então, nesse momento, pelo menos até agora, a não ser que a Microsoft corra atrás do prejuízo, o console da Sony está ganhando de goleada em relação às características que foram divulgadas do Xbox One, que é o console da Microsoft, né? O Facebook lançou as hashtags, então agora você pode botar aquela jogo da velha, né? E assuntos. Então você vai poder pesquisar agora as mensagens do Facebook via hashtag e vai classificar também suas mensagens através de hashtag, que é uma coisa que os usuários estavam pedindo já há bastante tempo e a Microsoft adotou essa característica, né? E é o que o Twitter tem? E é o que o Twitter tem, que o Google Plus tem, né? Todos os outros já tinham, mas o Facebook não tinha. E agora ele passou a ter também as hashtags. Então, o que ele quer com isso? O que eles querem com isso? Na verdade, é uma forma fácil de você classificar as mensagens e conseguir identificar a mensagem que está falando sobre o mesmo assunto, né? Que era difícil no Facebook você encontrar a mensagem que estava falando daquele mesmo assunto, e agora ficou mais fácil. É uma forma que facilita bastante a navegação, né, dos assuntos na internet. E por último, uma curiosidade, né, interessante aqui, que os usuários dos Estados Unidos estão sofrendo com uma grande ameaça de formigas. Nos Estados Unidos foi identificado uma quantidade de formigas, né, de uma certa espécie, que tem uma característica de gostar de chegar próximo de equipamentos eletrônicos, e aí elas morrem eletrocutadas, né, e aí acabam provocando a queima dos equipamentos também. E ele tem uma infestação desse tipo de formiga lá nos Estados Unidos, basicamente no estado da Flórida e no estado do Texas, né? Então, uma curiosidade aí, que nem só de energia, né, ou de problemas de aterramento, os equipamentos eletrônicos sofrem, né, desses ataques. O Pilatos ajudando a gente a ajudar a Rosileia. Muito bem. E ele disse que no Tunin ele já ouviu o jogo AM. Sim, tem. Mas a gente precisa explicar aqui para os nossos ouvintes como é que funciona o Tunin, né? Tá bom. O Tunin, na verdade, são as pessoas que
que postam, podemos dizer assim, que postam lá as rádios, Isso, né? exatamente. Então, elas captam do ar, né, o áudio, né, da rádio e colocam disponível na internet, né, para isso. Então, você sintoniza a rádio AM ou FM através desse aplicativo usando a internet, né? Então, usando o seu plano de dados lá no smartphone. Se você está ligado no Wi-Fi, não tem problema nenhum, você não está consumindo nada, nenhuma franquia de dados. Mas se você está usando o 3G, aí sim você está consumindo a sua franquia de dados para isso. Né? Ok. Gilberto, me diga uma coisa, no Dia dos Namorados, será que os namorados se presentearam com muitos eletrônicos? Tinha muita gente falando sobre smartphones de presente para suas namoradas e namorados, tablets também, muitas questões de uso, né, nessa situação. Inclusive tem um aplicativo bem interessante que foi lançado, né, para o Dia dos Namorados, que você permitia assinar uma mensagem com uma foto de um beijo, né? Você legal. Fotografava um beijo da namorada, né? E aí a namorada assinava a mensagem com aquele símbolo, né? Aquela imagem do beijo da namorada. Bem interessante também, um movimento que foi feito por uma empresa brasileira, né? Para divulgar a sua marca. Beijo virtual. Exatamente. É isso? Isso aí. Gente, todas essas sugestões do Gilberto, você ouvinte já sabe, daqui a pouquinho nosso site cbnvitoria.com.br. Se você tem mais perguntas a fazer, tem dúvidas sobre o funcionamento dos seus equipamentos eletrônicos, pode mandar a sua participação para os nossos canais de interação. Todas as sextas ao vivo, Gilberto está aqui e responde às suas demandas. Não é mesmo, Gilberto? Muito bem, exatamente, Fernanda. Daqui a pouquinho tudo vai estar lá no site do cbnvitoria.com.br ou no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Obrigado aí pela participação de vários ouvintes aqui que mandaram perguntas pra gente. Estou à disposição no canal de cbn e a tecnologia @gmail.com e até a próxima sexta-feira. Até lá.